Horóscopo para o dia 31 de janeiro de 2021. Áries ou Carneiro. Embora possa parecer difícil, talvez tenha de encarar a dura realidade de que um fim pode ser literalmente um fim, e ponto final. Algum rompimento poderá ocorrer em sua vida sobre algo que nutriu certo apego, mas que já cumpriu o objetivo em sua vida, e que será necessário, a partir de então, cada um seguir seu caminho. O problema é que você tenderá a fingir que não aconteceu, e tentar de todas as formas juntar algo que o destino separou para sempre, pois ninguém mais crescerá desta relação. E quando falo de relações, não falo apenas entre pessoas, pois você interage com objetos e situações também. Será necessário abrir os olhos e aceitar a realidade, seguindo sua vida com maturidade, por mais que possa ser complicado. Não vale a pena desperdiçar energia com isso, e seria inteligente se resguardar, pois poderá fazer falta em sua caminhada neste novo momento de sua vida. Touro. Diante de diversas situações, você poderá estar a reclamar de que sua vida não está dando certo, e que até se sente injustiçado, pois acredita não receber o que deveria. Porém, é possível que você venha a deparar com situações em que talvez venha a repensar se sua vida está tão ruim assim. E não estou falando apenas de comparação em relação a outras pessoas, mas por começar a refletir sobre as coisas que almeja, e os resultados obtidos. Às vezes são os objetivos que traçou para você que estão causando limitação sobre seus resultados. Um exemplo claro disso é o famoso trabalhar para pagar as contas em vez de trabalhar para ter uma vida economicamente tranquila. Se você trabalha bastante, ganha pouco, segundo seu conceito, e vive pagando contas, seu objetivo está sendo cumprido à risca. E nem é a questão do salário ser baixo ou alto, pois você inconscientemente, devido a tal objetivo, mesmo que venha a sobrar bastante dinheiro, vai procurar alguma conta para pagar. No Brasil, isso é muito comum entrando em crediários de determinadas lojas. Procure prestar atenção no que tem mania de dizer referente a isso, e provavelmente encontrará a raiz do problema, sendo possível corrigir. É claro que não se aplica apenas na questão financeira, pois também há a questão de acreditar ser aceito em determinados grupos apenas se estiver na moda, e assim acaba por se sabotar quando não consegue acompanhar, se tornando numa pessoa insuportável. Não foi que a mudança de moda que não foi capaz de acompanhar que provoca o afastamento de pessoas, mas inconscientemente vai agir para que sintam algum tipo de repulsa. E na pior das hipóteses, quando se consegue seguir todas as tendências, a pessoa se torna um camaleão, perdendo toda a sua individualidade, onde nem ela mesma se reconhece mais como é verdadeiramente. Seria uma boa aproveitar este domingo para rever seus conceitos em relação à vida e perceber quais são as condicionantes em que você está se ancorando. Procure se ancorar na essência, ou seja, se baseando nos casos ditos até aqui, desejando se tornar uma pessoa agradável para si mesmo, o que vai acabar por atrair outras pessoas, independente de seguir ou não a moda, e que trabalhe para ter uma vida financeira tranquila. Aliás, as pessoas que mais estão sofrendo nesta pandemia em relação ao isolamento de contatos com outras pessoas são aquelas que não são capazes de se suportar, e que buscam pessoas mais agradáveis para esquecer de si mesmo. Aqueles que entenderam isso e aproveitaram a oportunidade para se perceber mais como pessoa, e estão a trabalhar para ser mais agradável para si mesmo,
conseguindo se sentir bem sem a necessidade de estar o tempo todo com outras pessoas, certamente vão se tornar pessoas melhores, e os relacionamentos vão se tornar cada vez melhores. Gêmeos. É possível que você venha a tomar a consciência da importância do perdão em sua vida, analisando que antes de certas rusgas, parece que sua vida passou a andar em marcha lenta. E não estou falando de uma específica, mas que perceba que isso sempre acontece quando se desentende com alguém e isso fica sem uma solução agradável. Sendo assim, é possível que você sinta a necessidade de resolver alguns problemas de relacionamento, de modo que sua vida possa fluir livremente. Com tal atitude, será possível receber alguns retornos imediatos, parabenizando pelo ato de coragem, o que te fará sentir emocionalmente recompensado. Câncer ou caranguejo. Seria interessante neste domingo você segurar um pouco a onda, pois haverá a tendência de querer ir além demais do que consegue fazer com segurança na intenção de impressionar, e por conta disso acabar por afastar qualquer possibilidade de sucesso. Caso sinta esse impulso de ousar, talvez pelo calor do momento, procure parar e tomar um ar, de modo que se acalme e recobre a razão. Por mais que se aparecer possa te fazer ganhar destaque, se lembre que erros cometidos enquanto se eleva também são destacados, e isso poderá levar um tempo para tirar essa marca dos outros e de você sobre você mesmo. Se puder simplesmente fazer o simples, haverá mais chances de sucesso, principalmente se estiver com vontade, colocando seu coração em cada atitude. Leão. O que poderá descrever seu dia perfeitamente é a expressão fechado para balanço. Seja por alguma ocorrência ou por vontade própria, poderá sentir a necessidade de analisar como está levando a vida, principalmente a interação com as pessoas mais próximas. Por mais que ser bem-humorado seja algo excelente, deixando o clima mais leve, talvez perceba que em alguns momentos tenha passado dos limites, onde é perceptível sinais de desgastes em relações que até então jurava como plenamente sólidas. Já outra coisa que também seria interessante em sua postura é a necessidade de ser o centro das atenções em momentos inapropriados, mas se esconder no fundo de uma caverna justamente quando deveria ser literalmente o sol da situação. Acredite, isso irrita bastante os outros, e alguns já estão a ponto de explodir contigo. É um dia de recalcular algumas rotas, e que se souber aproveitar seu domingo para fazer tal trabalho interno, conseguirá evitar algumas perdas. Virgem. Neste domingo você terá mais consciência a respeito de que chegou o momento para colocar algum projeto em prática, pois já conseguiu todos ou a maioria dos recursos necessários. A questão é que talvez alguns detalhes sobre o que fazer tenham ficado em aberto, onde até sabe qual a essência do que fazer, mas na forma, não ter a mínima ideia. Por exemplo, seria como conseguir reunir uma caneta e um pedaço de papel, e ter como projeto escrever, mas não tem qualquer ideia sobre o que escrever. A solução poderá ser observar o que os outros estão fazendo, de modo que sirvam como norte para você. Mas isso é uma faca de dois gumes, pois poderá haver várias formas, se encantar por todas, acreditando que consiga colocar em prática, e não sair do lugar por não saber qual escolher, ou seja, se o problema era a escassez, poderá se tornar o excesso. Uma alternativa será criar uma nova forma, ou simplesmente tentar juntar o máximo do que utilizou como inspiração. Libra ou balança.
será um dia onde as coisas poderão acontecer das maneiras menos lógicas, chegando à beira do perturbador. É possível que você se sinta travado, e que tudo quanto é tentativa para que algo saia direito acabar fracassando, e como é de se esperar, se frustrar porque, ao que tudo indica, a vaca irá para o brejo, colocando tudo a perder. Porém, tais situações poderão servir exatamente para chegar nas condições necessárias para se obter o melhor resultado possível. É aquela coisa do se tudo tivesse dado certo, daria tudo errado. Em outras palavras, será benéfico para você não se estressar tanto caso as coisas não saiam da maneira que gostaria. Às vezes certas situações precisam acontecer de determinada forma, e não importa o que se faça, o resultado não altera, mas é exatamente isso o que te salva. Escorpião. Seria uma boa aproveitar seu domingo para verificar se não está se colocando em risco demais por algo que não valha tanto a pena assim porque, por algum motivo, você acredite se valer menos do que realmente vale. Isso é mais perceptível nos relacionamentos tóxicos, mas pode ser aplicado em qualquer situação. Em relacionamentos abusivos, as pessoas se sujeitam a situações extremas porque acreditam que, se não conseguir se manter com aquela pessoa, não consegue se relacionar com mais ninguém, e a situação se torna penosa. Mas se reparar bem, isso acontece mais frequentemente de outras formas, como pessoas que são capazes de vender órgãos ou mesmo deixar de pagar algo importante para ter um objeto. Caso contrário, acredita que vai se tornar a escória da sociedade, sem qualquer tipo de valor. A questão é que agir desta forma é um sinal claro de que o próprio indivíduo não reconhece seu real valor, e se desvaloriza ao ponto de acreditar que algo que realmente não possui bastante valor prático, pois no monetário, às vezes, chegam a números bem elevados, é que vai agregar a maior parte do valor dele como pessoa. Mas uma coisa é certa, normalmente quem age de tal forma está sempre com a cabeça a mil, e o simples fato de relaxar, acalmando a mente, traria a razão ao ponto de se questionar se realmente vale a pena, e perceber que é mais que tudo isso, conseguindo viver sem o que, de certa forma, oprime, mesmo que acredite num primeiro momento fazer bem. Procure tirar alguns momentos para diminuir a velocidade de sua mente, pois isso vai trazer lucidez a você em relação a situações em que esteja se desesperando e se destruindo aos poucos por absolutamente nada. A partir daí, certamente seu padrão vibracional dará uma elevada, e esses elementos de frequência vibracional baixa vão tender a se desconectar de você, até porque vai perceber que você é bem melhor do que tudo isso. Sagitário. Se você desejar realizar algo em seu domingo, uma palavra que deverá ser a de ordem é disciplina, pois você estará mais propenso à dispersão do que em empenhar seu foco em seu objetivo. Por mais que seja agradável dar uma parada para relaxar a mente, tome cuidado para não passar tempo demais e se lembrar o que estava fazendo apenas no final do dia. Se for necessário, estipule períodos de descanso cronometrados, evitando que venha a passar bastante tempo distraído, se arrependendo por ter passado o dia inteiro sem ter feito o que queria. Capricórnio. Embora sua curiosidade esteja em alta, com o intuito de resolver algo neste domingo ou dias posteriores, procure tomar cuidado para não ser superficial demais. Às vezes enxergamos apenas parte da solução e acreditamos que seja o todo, e assim colocamos nosso esforço com o maior cuidado e dedicação, e mesmo assim a coisa não anda,
sendo todo o trabalho em vão. É o caso em que, na estatística científica, se chama falso positivo, em que apenas uma parte é vista de algo que obtém resultados semelhantes, mas que para que isso seja possível, seria necessário observar também as outras variáveis até o final do processo, verificando se a alteração de algumas delas gera impacto no resultado. Portanto, se enxergar alguma coisa como a solução do que está procurando, procure ir mais a fundo, verificando se sua impressão realmente condiz com a realidade ou se é apenas parte da solução. Aquário. Você tenderá a adotar uma postura mais introspectiva neste domingo, com a intenção de organizar sua mente para assuntos a serem tratados durante esta semana que chega. Porém, poderá acabar seguindo o caminho inverso, pensando em qualquer coisa, menos no que precisa se planejar. Me lembro de um episódio de Os Simpsons em que alguém diz para o Homer que ele não deve se distrair, mas, através da conversa mental que estava a ter consigo mesmo, em poucos segundos ele começa a se distrair com a palavra distrair. Será um forte teste de resistência e direcionamento de sua vontade, onde deverá frear a tentação de colocar seu foco em coisas mais leves em vez do que precisa de atenção especial. Pense pelo lado positivo, se você conseguir se organizar rápido, terá o resto do tempo livre para devaneios. Peixes. Embora as condições de seu domingo o deixem em contato com os planos mais altos, seria interessante aproveitar que sua frequência vibracional para reforçar sua proteção espiritual. A questão é que, quando as coisas, por algum motivo qualquer, estão facilitadas para o bem, acabamos por baixar nossa guarda, e assim, em qualquer investida ao contrário, deixar-se influenciar com a mesma facilidade. No entanto, com o pedido de ajuda na proteção, não acontecerá apenas preventivamente, mas ostensivamente, caso alguém venha a te desejar algum mal, além de não se sentir tentado a entrar em determinadas situações apenas porque julga estar tão sublimado que nada te atingirá. O ideal seria, principalmente nestes estados, vigiar nossos pensamentos e sentimentos, de modo que não acabemos nos deixando levar por frequências baixas disfarçadas de altas. Quando não estão tão altas assim, até temos a noção de que precisamos nos sublimar, agindo com mais cautela. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.